Para muitos, a integração lavoura-pecuária-floresta só permite a criação de gado, mas a experiência tem mostrado que é possível sim criar também cordeiros neste sistema. Na videoaula de hoje, veremos sistemas de terminação de cordeiros em integração lavoura-pecuária. Meu nome é Alexandre Giova e nós começamos mais uma videoaula. Nos sistemas de terminação de cordeiros em LP, nós consideramos a terminação em braquiária, por ela ser a espécie forrageira mais frequente nas condições do Centro-Oeste. São sistemas desenvolvidos especificamente para aqui, que nós vamos ver, né, alguns resultados de sistemas de cria e de terminação de cordeiros. E depois nós teremos algumas considerações finais em que nós vamos recapitular os assuntos que a gente viu nessa videoaula. Então, sistemas de cria em braquiária. A base do rebanho utilizado, a ovelha pantaneira, como rebanho materno, podendo ser utilizada para cruzamento com várias raças de corte. A estação de monta, então, nós temos trabalhado com esse animal porque ele é poliéstrico anual, ou seja, ela vai ciclando, ela vai entrando em cio durante todo o ano. Com isso, então, facilitando com que você tenha a produção de cordeiros em diversas épocas por ano. Quais são os limitantes disso? Alguma limitação em função do comprimento do dia, mas pequena limitação, e a maior limitação seria a disponibilidade de forragem. Então, os sistemas integrados contribuem muito por isso, porque eles produzem forragem praticamente durante o ano todo, para conservar ou mesmo das pastagens que ficam prontas para utilização no período seco do ano ou no inverno, o mesmo que o inverno nas outras regiões. Uma estação de monta de primavera, então, no caso, como a gente vê aqui, no sistema 1, que ocorre em outubro, novembro, né? A estação de monta. E o sistema 2, uma estação de verão, em que a estação de monta se dá no período normal, fevereiro, março. Essa estação de monta entre 30 e 45 dias. Preferencialmente 30 dias ou mais próximo de 30, porque você concentra a aparição dos cordeiros, obtendo lotes mais homogêneos que vão facilitar o seu manejo, a desmama e, inclusive, os lotes para terminação. Estação de parição se dá a partir da estação de monta na primavera, em março, abril. E no caso 2, na estação de monta de verão, em julho, agosto. Ou seja, são 150, 152 dias desde a concepção até o nascimento do cordeiro. A desmama para a estação 1, maio, julho, em torno de 70 a 80 dias, né? Os animais pantaneiros são um pouco mais leves. E na desmama do verão, setembro, outubro, também na mesma idade. Então vocês veem que à medida que vai se determinando a estação de monta, os outros eventos vão ocorrendo na mesma ordem. E por fim a terminação, que para a estação 1 começa em agosto, setembro, e na estação 2, novembro, dezembro, nós precisamos mais 70, 80 dias e conforme o sistema de terminação até menos, ou também, dependendo do sistema, até um pouco mais. O que vai determinar isso são as condições de produção que tem dentro da propriedade, a produção de alimentos, a capacidade de compra que o produtor tem, ou digamos assim, a capacidade de resposta desses animais a essa dieta nutricional. Sistemas de cria em braquiária, mas com a monta da primavera. Quais são as vantagens? Por que a gente faz isso? A monta e a gestação se dá no período em que há abundância de forragens. Então, os animais tendo bastante forragem, os animais tendo uma boa nutrição, terão ciclagens normais, né? Entrarão no cio normal, essas ovelhas, e poderão ser cobertas com altas taxas de concepção em função de que há abundância de alimento. A parição e a amamentação ocorrem no final do período das águas, mas com uma vantagem. Ainda tem algumas chuvas e existe produção de pasto abundante ainda,
né, de forma que esses animais continuem com uma dieta boa, com alto valor nutricional e, portanto, praticamente com produção normal, suprindo as necessidades que a fêmea precisa para ganhar peso e amamentar esses cordeiros. A desmame e a terminação, essa sim se dá no período seco, e aí então nós dependemos de estratégias. Por que nós queremos que ela se dê no período seco? Porque se eu tiver alimento guardado na forma de silagem ou feno, e se eu tiver pastagens formadas em sistemas de integração, eu garanto o alimento que esses animais precisam. Esse período é curto, 70 a 80 dias, então eu não preciso guardar muito alimento. Além disso, eu tenho um período desfavorável à verminose, facilitando a terminação desses cordeiros, porque eles terão baixas reinfestações por verminose, principalmente hemônquios contortos. E o manejo auxiliar com bovinos de corte ou leite ou qualquer outra espécie de ruminante ou herbívoro que exista na propriedade rural, de forma a facilitar o manejo, se possível. Não tendo outras espécies e havendo um descontrole no manejo da pastagem, pode-se utilizar a roçagem, né, através de uma roçada mecânica ou mesmo manual, para fazer o controle da produção excessiva da pastagem. A monta de verão, ela ocorre também nas águas, que é um período favorável, e a aparição já ocorre no período seco. Então, aí os sistemas de integração entram de forma diferente, quer dizer, eu tenho que ter essa forragem conservada para poder alimentar esses animais, essas fêmeas, num período de alta exigência nutricional. E aí eu tenho que entrar com estratégia de suplementação. É interessante entrar com estratégia de suplementação, mesmo com a produção de alta forragem, quando os animais estão ainda no final do período das águas, naquela época de transição para o período seco, como na monta de primavera. Mas aqui na monta de verão, isso praticamente torna-se obrigatório. A desmame e a terminação também ocorrem no período seco e, da mesma forma, esse pasto está armazenado em forma de silagem ou feno ou as pastagens formadas em sistemas de integração, só elas são utilizadas um pouco mais tarde, né? E o manejo também da mesma forma, se nós tivermos outras categorias animais, outras espécies, ou mesmo utilização de roçada para fazer controle se houver produção excessiva de pasto. Então, alguns resultados com rebanho de cria. São animais da monta da primavera, que tem sido preferencialmente utilizado e da onde nós temos a boa parte dos nossos resultados. E são animais que ficam em braquiária brisanta, cultivar marandu durante 365 dias por ano. Elas são suplementadas, algum flushing na primavera, né, na estação de monta, e depois elas são suplementadas pelo menos no terço final da gestação. Os cordeiros são criados em creep feeding e dali saem para os sistemas integrados nas pastagens formadas em integração lavoura-pecuária. Então, olha aqui. Nessa tabela, então, a gente vê a taxa média de desmame, né? A contagem de ovos por grama dessas ovelhas e a taxa de sobrevivência dos cordeiros. Importante dizer aqui o seguinte, nós estamos selecionando a ovelha pantaneira para resistência à verminose. Então, nós classificamos esses animais por OPG. Aqueles que têm o OPG mais baixo são classificados como resistentes. Aqueles que têm o OPG intermediário são classificados como intermediários. E aqueles que são suscetíveis são aqueles que têm alto OPG. E vocês observem nessas classes, olhando primeiro à esquerda, dentro da tabela, nos parâmetros, que a natalidade, RR, ovelha com baixo OPG, RS, intermediária, SS, suscetível. Vocês observem que a natalidade foi de 88%, não foi uma natalidade muito alta, né? Mas, digamos assim, razoável e dentro das condições da ovinocultura brasileira. As intermediárias já tiveram uma natalidade 10% menor e as suscetíveis também tiveram uma taxa de natalidade boa. No desmame, deu 78% para as resistentes e valores menores para as suscetíveis, sendo até 60%. Então, um valor bem baixo. Mortalidade de ovelhas, aí das mães, em função de que naquele período do periparto,
elas ficam mais suscetíveis à verminose e, portanto, ficam mais fracas, enfim, e acabam morrendo. Nós tivemos uma mortalidade de 6,7% para as resistentes, na esquerda da coluna da RR, de 10% para as suscetíveis, naquela coluna do meio, e de 25% nas suscetíveis. Então, observe que sai de praticamente 7% para 25%. Mortalidade alta de fêmeas em função de serem suscetíveis. E a média de OPG, que foi de 789, ou seja, então de 800 ovos por grama, chegando a quase 2.000 ovos por grama nas suscetíveis. Então, observa-se que selecionar animais resistentes, utilizando o critério do OPG, mesmo que sejam incrementos pequenos, ao longo do ano traz efeitos muito interessantes. E aqui a gente nota que essas ovelhas, dentro desse sistema, em cima de produção braquiária, cria, sem integração lavoura-pecuária, foram dentro da média esperada, né? E o fato dos animais resistentes serem identificados nos trouxe resultados bem interessantes. E aqui a média de desempenho ponderal, né, dos cordeiros, desses cordeiros filhos dessas mães nas mesmas condições. Então, qual foi o peso dos cordeiros filhos de mãe resistentes? 3,7, com uma variação aí de 690 gramas. O mesmo ocorreu para as intermediárias RS e para as suscetíveis SS, que são as 3 colunas que estão ali. Primeiro parâmetro, peso do nascimento ajustado, em quilos. Aos 30 dias, os cordeiros filhos da resistente já estavam com quase 10 quilos, os das suscetíveis também, mas das suscetíveis 9 quilos, desculpe, e das intermediárias também quase 10. Então vocês já notam que tem uma diferença. O cordeiro filho das suscetíveis está 1 quilo mais leve. Aos 75 dias, os cordeiros da resistente são mais pesados que os demais, filhos das suscetíveis e das intermediárias, mostrando que cordeiros filhos de ovelhas resistentes, além de sobreviverem mais, as próprias mães sobreviverem mais, eles também ficaram mais pesados. A mortalidade ao desmame foi de 11, mas chegou a 29 daquelas ovelhas que são suscetíveis. Alta mortalidade, mostrando que essas fêmeas que são suscetíveis à verminose realmente sofrem bastante, principalmente no período do periparto, aumentando muito a mortalidade dos cordeiros. E a média de OPG, que foi de 4.200, chegando a 7.000 naqueles suscetíveis. Né? Então, resultados bastante diferentes, mostrando que uma pequena ferramenta, que é o uso de OPG, pode nos levar a resultados muito interessantes ao nível de fazenda também. Alguns resultados, então, agora, como eu falei lá na introdução que nós veríamos, em relação à terminação de cordeiros. E aqui já cordeiros terminados em sistemas de diferimento e confinamento, que o confinamento é o sistema clássico de terminação de cordeiros em condições tropicais no Brasil, pelo menos, não é? E depois com outros sistemas de integração, pastagem formada e integração. Primeiramente, então, por que nós suplementamos cordeiros em pastagens tropicais, mesmo que elas venham a ter um valor nutricional maior? A gente observa aqui nessa tabela que, de acordo com as exigências do NRC em 2007, um cordeiro, por exemplo, com 20 quilos, como vou ver à esquerda aí, peso do cordeiro, quilo, aquela coluna azul mais escura, 20 quilos, o NDT, a quantidade de nutrientes digestíveis totais que ele tem que ingerir por dia, é de 0,39 quilos. A proteína digestível, considerando que 60% dessa proteína seja digestível, é 111 gramas por dia, para um ganho médio de 200 gramas e um consumo esperado em percentual do peso vivo, está aí percentual PV, de 2,97. Então esse cordeiro come quase 3% do peso dele para ganhar 200 gramas, desde que ele tenha 0,39 quilos de NDT dia e 111 gramas de proteína. Um cordeiro já com 30 quilos, ou seja, à medida que esse cordeiro avança e já vai chegando perto para pantaneiro do peso de terminação, ele vai necessitar mais NDT, 0,56 kg dia. A proteína
A quantidade de proteína que ele necessita sobe para 131 gramas dia, para o mesmo ganho diário de 200 e a percentual do peso vivo dele, que ele deve consumir, é 3,51. Já existe uma restrição aí, porque em pastagens tropicais dificilmente um cordeiro vai comer mais que 3% do peso vivo. O experimento clássico de Gibb e Tricker, que são 2 britânicos, feito em 1976, mostra consumo máximo em azevém perene e trevo vermelho de 3,6. Então não se alcança em pastagens tropicais níveis acima de 3%, é difícil. Pode ocorrer, dependendo das condições, mas não é normal. Portanto, já existe uma restrição de ingestão de alimentos, de matéria seca. Uma coisa que já justifica a utilização de suplementação.